Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então para o nosso módulo Transformações no Cotidiano e vamos dividir ele em duas partes também, tá bom? Então, de cara, nós temos essa imagem aqui, ó, que trabalha uma informação aqui, ó. Os materiais podem passar por transformações que alteram suas características como a forma, a textura, a resistência, o cheiro, né, o calor, né, e o tamanho, entre outras. Uma professora pediu para os alunos trazerem para a classe fotografias de alguns exemplos de transformações em materiais. E aí nós temos essas quatro imagens aqui, né? Aí nós temos as perguntinhas. Cite características das transformações observadas em cada um dos exemplos. Se a gente prestar atenção na ferrugem, tá? Nós temos lá cor, textura, resistência, cheiro, né? Derretimento, cadê esse aqui, né? Nós vamos ter forma e resistência. Na queima, cor, textura, resistência, cheiro e tamanho. E na decomposição, nós vamos ter cor, textura, resistência, cheiro e tamanho também, né? Que são características que a gente pode observar aí durante o processo. A segunda pergunta diz lá, ó, essas transformações podem ser desfeitas, ou seja, o material pode voltar a ter as mesmas características iniciais? Se sim, né, o que deve ser feito para que isso ocorra? Então, olha lá, desses quatro exemplos, apenas o sorvete pode voltar a ter as mesmas características iniciais. Para isso, ele precisa ser colocado novamente em um congelador, né? Agora, a ferrugem, a queima e a decomposição, elas é só uma via o processo, não tem a volta, a gente não consegue refazer isso, tudo bem? Daí nós vamos então para o tópico transformações reversíveis e irreversíveis, né? Você observou que a água pode mudar de estado físico quando ganha ou quando ela perde calor, mas ela pode depois voltar ao seu estado inicial, ou seja, né? Do líquido eu posso transformar em gelo e do gelo eu posso transformar em líquido. O que vai diferenciar é se eu for perder calor, né? Ou seja, botar a água líquida no congelador, eu pego aquela temperatura ambiente e baixo para mais de 0 graus. Ou se eu tiro do congelador e ponho numa mesa, aí ela ganha aquele calor do ambiente, né? Se a água líquida perder calor, ela passa para o estado sólido. Quando o gelo ganha calor, ele passa para o estado líquido, né? Então, por isso, tais mudanças são chamadas de transformações reversíveis. Se eu posso ir de um lado e voltar para o outro, é uma transformação reversível, tá? Então, é isso que aparece aqui para nós. Olha lá, alimentos como as carnes, os derivados de leite, como iogurte, requeijão, queijo e manteiga, e os embutidos, como linguiça, presunto, salsicha, entre outros, precisam ser mantidos sob refrigeração para inibir a proliferação, né, de fungos e bactérias. Então, aqui nós temos, ó, iogurte com fungos indicando a deteriorização, né? Então a gente percebe que outros materiais, no entanto, podem passar por transformações, só que aí vão ser irreversíveis, ou seja, não retornam ao seu estado inicial. Isso significa, né, que as transformações não podem ser então desfeitas. Uma vez iniciada a transformação, ela não volta. Aí nós temos lá a matéria orgânica, matéria derivada aí de seres vivos, tem a tendência de se deteriorar com o tempo. Então a gente vai entrando em decomposição, né? A mudança de cor, cheiro e gosto. Essa deterioração, melhor dizendo, ela é irreversível, né? Então a gente tem transformações reversíveis e transformações irreversíveis, ok? Olha lá, o aquecimento modifica o sabor, o cheiro e a temperatura dos alimentos. Não há nenhum modo, né, de o material voltar a ser como era antes. A pizza assada em forno a lenha. Então, ó, uma vez feita, né, a massa, ela vai se transformar e ela não vai mais voltar àquilo que ela era. Outro exemplo, materiais que contêm ferro, como que aparece aqui na imagem, né, que contém ferro, enferrujam quando entram em contato com a água e o oxigênio do ar.
Uma vez, então, que o metal foi corroído, essa transformação se torna irreversível. Então, olha lá, chaves e cadeados feitos de ferro que enferrujaram. E aí nós temos aqui, ó, um ovo, eu tenho a clara, eu tenho a gema. Se eu colocar isso no fogo, eu vou ter a gema, eu vou ter a clara. Isso aqui não volta mais ao que era. Esquema, né, da transformação do ovo após o aquecimento. Então, olha lá, um dos alimentos mais consumidos é o ovo, né? E ele passa por transformações bem nítidas depois que ele é aquecido, tá? Então, ele não volta ao seu estado inicial. E nós temos essa aqui, ó, né? Por exemplo, o oxigênio que está no ar em contato com o parafuso e em contato com a água. Então, eu posso dizer que a água e o oxigênio em contato com o ferro gera um parafuso enferrujado. Né? Então, com o tempo, isso vai acontecendo, tá? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.